SBT, Programa Livre, hoje falando com pessoas que tiveram experiência direta com as drogas. Com o Cal Lopes, Joaquim Bassu, Carlos Puig e o Hinaldo Belém. Primeira pergunta, garoto, fala. Primeiro eu queria falar que eu acho legal o que eles estão fazendo e eu queria saber o que aconteceu para eles tomarem a decisão de largar as drogas. Começar com o Carlos. Olha, eu acho que a gente chega num ponto, né, que está toda a vida da gente destruída, a família destruída, está todo mundo, e a gente não tem mais para onde se virar. Num momento desses, tu se depara com duas coisas. Ou a morte iminente, que vai acontecer a qualquer momento, e muitas vezes ela já dá aviso, através de overdose, através de acidentes, através de vários problemas, né, brigas que tu enfrenta, né? Ou então tu começa a fazer alguma coisa efetivamente para te recuperar. E eu acho que é aí esse limite que a gente chega é o que faz com que a gente retome, né, a vida e comece essa caminhada pela recuperação. O Cal, você é das pessoas que acham que todas as drogas são iguais? A maconha é igual à cocaína, que é igual à heroína, que é igual ao crack, que é igual a outras qualquer droga? Não, eu não colocaria dessa maneira. Claro que algumas drogas causam uma dependência mais forte do que outras, né? E algumas drogas, vamos dizer assim, aparecem os efeitos colaterais, né? Problemas com a família, em casa, no relacionamento com as pessoas, mais rapidamente. Então, há diferença. Mas eu acho que toda droga é droga e eu acho que está na hora da gente começar a enfrentar o mundo, a vida, de cara limpa. Né? Eu acho que é isso que é o importante, isso que a gente tem que ter em mente. Que a gente não precisa de nenhum tipo de máscara, de nenhum tipo de fantasia, que é o que a droga proporciona, tá? Para enfrentar a realidade. A realidade tem que ser vivida, tem que ser encarada olho no olho, cara a cara, de cara limpa. É isso aí. Ok. Algum de vocês injetou? Eu. Você. E você teve medo de contrair, por exemplo, a AIDS, que agora sabe-se claramente que uma das causas muito crescente no que se refere à contaminação está na agulha e na contaminação pela agulha. Não, mas isso é uma coisa, né, que a gente sabia. Eu sabia quando comecei a me injetar, né? Só que eu era uma mala, eu andava com uma bolsa, né, uma mochila assim cheia de seringa, né? Tinha 200 seringas às vezes ali para não usar uma seringa nunca de novo. Mas eu acho que algumas coisas eu tenho dito assim, pô, esse país é um país estranho, né? É um país onde alguns médicos aí começaram a fazer uma campanha para distribuir seringa para drogado e foram até ameaçados de prisão. Eu acho que está na hora de a gente começar a ter os pés no chão, tá? E enfrentar a realidade das coisas, da vivência, porque ninguém vai se drogar porque alguém está oferecendo uma seringa. Mas o que acontece, tá, é que se o cara não tiver uma seringa para se drogar, ele vai usar a seringa da outra pessoa. Então a gente tem que ensinar, tem que ter campanhas de distribuição de seringa, tem que ter campanhas que mostrem para o drogado como que ele deve limpar uma seringa para usar, porque senão, não é à toa que o país, o Brasil, é o segundo em número de casos de AIDS, são né, 71 mil, se não me engano, casos que já notificados, só atrás dos Estados Unidos. Eu acho que precisa se ter vergonha na cara. Algum de vocês teve que roubar para manter o vício? Eu cheguei a fazer isso, da minha própria família, né? Tirei videocassete dentro de casa. Tirei uma televisão de 29 polegadas. Gente, foi barra para levar. Daí com quantas pessoas, mano? Eu e mais um. Tirei uma televisão de casa. E é uma coisa horrível. Apesar de a gente brincar hoje, né? É uma coisa horrível, que é a quarta fase. A fase que o cara vive para se drogar e se droga para viver. O que vocês pensam sobre a legalização da maconha? Contra ou a favor, Cal? Bah, eu acho que isso é uma jogada, tá, de pessoas ou mal informadas ou mal intencionadas sobre o assunto. Tá? Na verdade, eu acho que a juventude está servindo de massa de manobra política e econômica, porque a legalização da maconha vai trazer muita grana. Para te ter uma ideia, o Brasil arrecada, só em impostos sobre o cigarro, 4 bilhões de dólares por ano. A maconha daria em 5 anos, a maconha daria aproximadamente 3 vezes isso. Seriam 12 bilhões de dólares por ano. Então, há interesses muito fortes, tá, por trás disso, e eu acho que isso a gente nem devia estar discutindo. E simplesmente a gente não tem condições, né, para tratar. Por exemplo, o Brasil hoje tem 16 milhões de usuários de álcool, né, de alcoolistas, e
Quando um alcoolista quer se tratar, ele não encontra no serviço público. Nós não temos rede hospitalar para isso, né? Então, eu acho que está na hora da gente começar a fazer alguma coisa e parar de juventude servir de massa de manobra. Ok, mas só um segundinho. O programa sobre legalização, a gente já fez e fará. A pergunta é se você é contra ou a favor. Contra. Alguém que vocês conheçam já morreu? Eu tive uma overdose, fiquei alguns minutos, né, clinicamente morto, e fui salvo por um amigo meu, Cléo. Dali eu me internei no hospital, depois me tranquei numa chácara, onde escrevi meu livro Aula Fechada, que eu trouxe um exemplar aqui para te dar. Daqui a pouco a gente vai mostrar tudo. E aí durante 6 meses eu fiquei escrevendo esse livro, fiquei me tratando, e muitas vezes eu ligava para ele e dizia, Cléo, te trata lá no hospital X lá, porque... né, eu pago o tratamento para ti e tudo. E ele dizia, não chegou a minha hora ainda. Um mês antes de lançar o livro, eu recebi um telefonema, ele tinha morrido de overdose, foi encontrado dentro do apartamento dele. Foi nesse dia que nasceu o projeto Cara Limpa. Ex-drogado, Cal Lopes vem se utilizando da informação para alertar os jovens e evitar que enfrentem o mesmo horror que ele conheceu de perto, o mundo das drogas. Há pouco ainda, os alunos do Colégio Dom Bosco assistiam à palestra do Cal Lopes. O Cal Lopes é o responsável pela criação do projeto Cara Limpa, que vem sendo desenvolvido desde o ano passado nas escolas. O Cal também se tornou o segundo autor gaúcho mais vendido com o lançamento do livro Ala Fechada, um tributo à liberdade, onde ele narra toda a experiência que ele viveu com drogas e todo o horror que ele teve que enfrentar para se afastar desse problema. Cal, no momento em que se fala tanto em legalização das drogas aqui no Brasil, você parece querer combater, prevenir esse problema através da informação. Exato, porque a experiência tem mostrado que apenas legalizar, né, tornar legal o problema das drogas não basta. Países de primeiro mundo, como a Suíça, demonstraram isso aí, tiveram que retroceder nesse processo, né? E reprimir também não está adiantando. Então, eu acho que a grande arma que nós temos nessa batalha contra as drogas, que é uma batalha a nível mundial, né, é a informação. Nós temos que informar, não apenas pais e professores que têm tanta dificuldade em informação, né? Ainda papais ainda que acreditam que os filhos fazem o ingresso no mundo das drogas através de traficantes oferecendo balas com maconha, né, dentro. Então não apenas pais e professores, mas principalmente os nossos jovens. Temos que discutir e debater esse assunto, porque até agora a gente buscou não falar sobre isso. E não falar não adiantou nada. Nós estamos com um problema sério nas mãos e temos que começar efetivamente a fazer alguma coisa. Quais são os instrumentos que você tem utilizado para poder levar adiante esse projeto? Olha, esse projeto ele é baseado na minha experiência, né, e nas coisas que eu aprendi depois que parei de usar drogas. Hoje, esse projeto ele é uma força-tarefa de ex-dependentes que se unem, né, e parentes de ex-dependentes que se unem na busca de tentar realmente fazer alguma coisa. Pessoas que passaram por esse inferno, conhecem bem e tentam evitar que outros jovens cometam os mesmos erros que nós cometemos. E a gente busca fazer esse trabalho nas escolas, né? Através de palestras, apresentação de vídeos. Exato, a gente apresenta um vídeo, né? Não é uma palestra, parece uma coisa muito chata, né? É um bate-papo, a gente brinca, se diverte, ri bastante, né? Tem uma troca de energia muito grande entre a gente, né? E aí depois a gente abre para perguntas, eles falam, criticam, opinam e graças a Deus tem sido um sucesso. 60 mil jovens já assistiram esses bate-papos aí, graças a Deus tem sido um sucesso. Vamos fazer o seguinte então, vamos bater um papo com essa galera aqui que há pouco ainda acompanhou a palestra do Cal. Você acha que esse tipo de trabalho desenvolvido pelo Cal, de esclarecimento, de levar informação até os jovens, é a saída para prevenir o uso, para combater o uso das drogas nas escolas? Eu acho que sim, porque o que melhor define isso, eu acho que é a informação. E o que está faltando muito é isso. Eu acho que ele coloca isso bem ali na palestra dele, coloca bem informação e exemplos. Eu acho que isso define bastante, eu acho que ajuda muito. O que você achou da experiência? Legal, eu gostei bastante da palestra e... Deu para esclarecer algumas dúvidas? Bastante. Você? Também achei legal e ele esclareceu bastante dúvidas que ele viveu aquilo dentro das drogas, não só assim por fora, assim, que a gente via, acho que deu para esclarecer muita coisa. Muita coisa, a gente ficou sabendo, saiu de lá sabendo, muita coisa com ele. Não só a coisa teórica, mas o que ele viveu também e exemplos que ele deu. Muito
Muitos pais acham que resolveram o problema do filho dependente de álcool ao interná-lo numa clínica. Mas poucos se preocupam em saber o que acontece lá dentro. Infelizmente, em alguns casos, o tratamento é um pesadelo ainda pior que o do álcool. Nesse sítio, num bairro luxuoso de Porto Alegre, fomos encontrar o autor de Ala Fechada, livro que revela as amarguras vividas por Cal Lopes, numa clínica de recuperação. Ainda muito cedo, a bebida abriu espaço para que ele entrasse na louca trajetória do álcool e das drogas. O hoje escritor Cal Lopes estudava num colégio de freiras quando tomou o primeiro porre, aos 14 anos, e não parou mais. Aos 15 já tomava LSD, cheirava cocaína e continuava a beber. A mesma estrada que tanto seguiu. Foi internado 6 vezes, passou por diversos tratamentos, até ser isolado na clínica Jelinek. Como é que é para você voltar aqui nesse lugar? A sensação é horrível, sabe? O coração bate mais rápido e não é nada fácil, cara, não. Porque eu sofri muito aqui dentro, sabe? Isso aí é um inferno. Em Porto Alegre, fomos com um ex-interno até a clínica Jelinek. Qualquer motivo que a gente discordasse dos médicos, do tratamento que a clínica nos dava, porque a gente era amarrado. Nós éramos amarrados, dopados, drogados. De repente, avistamos um dos donos da clínica. Isso é um absurdo, isso não tem cabimento em qualquer lugar do mundo, pra coisa nenhuma. Isso é um absurdo, isso é uma fantasia. Não sei se vocês se conhecem. Claro. Vocês poderiam conversar? Eu tenho um compromisso nesse momento, dentro do meu atendimento de um paciente. Nosso encontro? Só mais tarde, longe do ex-paciente. Existe a ala aberta e a ala fechada dentro dessa clínica, né? É uma porta que existe no meio de um corredor, uma porta de metal, deve ter uns 5 centímetros de espessura, mais ou menos, que é tipo presídio. E aí, depois que você entra lá pra dentro não se sai mais. E o que acontece a partir desta porta? A partir dessa porta, tu perdeu completamente contato com o mundo exterior. Tu não conversa com teus familiares, com teus parentes, com ninguém. Isso não é a realidade. Nós temos pacientes que têm contato com a família lá. Quando se falava a respeito de visitas, que a gente não poderia vê-los, porque aquilo ia quebrar a rotina do tratamento, e que não poderia ser assim, que eles tinham que ficar isolados da família mais de 1 ano. Eu era desamarrado só na hora das refeições. A contenção mecânica é uma forma de conter uma pessoa quando em agitação. Pode-se conter essa pessoa quimicamente, através de medicação, ou se conter essa pessoa mecanicamente. Tu é vigiado constantemente, 24 horas por dia, por um segurança para cada 2 pacientes. Seguranças que na época eram conseguidos juntos a Polícia Civil e a Brigada Militar, né? E a Polícia do Exército. Só gente bem apessoada, bem forte. Uso de segurança? As seguranças, os seguranças que existem. Nós temos funcionários, atendentes que trabalham lá dentro. 110 quilos, quase 2 metros de altura. Policial. Até há pouco tempo, tinha outro emprego, o de segurança na clínica Jelinek. Para proteger o batalhão militar a que serve e temendo ser ameaçado pelos donos da clínica, preferiu não se identificar. Bem longe da Jelinek, às margens do rio Guaíba, ele conta a mesma história de Cal Lopes e admite que ajudou também outros pacientes a fugirem de lá. Era uma verdadeira ala fechada mesmo, nem os próprios presos aí recebem o tratamento que eles estavam recebendo lá. Um ser humano não tem que estar só drogado mesmo para suportar aquilo lá dentro, tanto que eu mesmo que estava fora, que era segurança, não aguentei a pressão. Você nunca viu nada parecido? Eu nunca vi, embora só em filme mesmo. Na realidade, aquilo ali não existe. A gente pode visitar essa aula fechada? Sem identificar os pacientes que estão lá? É muito difícil, porque nós não temos como isolar esses pacientes. Terem isolado o filho nessa clínica ainda é uma dor para o senhor Moisés e para a dona Gelusa. Dor tão forte quanto a de vê-lo bêbado e drogado durante 15 anos. As lembranças desse tempo são sempre um tormento para os pais de Cal. Se errei, foi tentando acertar, mas
Eu fui levado a um momento que eu tive que decidir pegar meu filho e colocar numa clínica que tivesse pelo menos a fama de ser uma clínica rigorosa com drogado. E o caminho que eu optei foi esse, acreditando na clínica Gelinek. Nas recaídas que ele teve, que durante 1 ano foram 4, eu não desisti nunca. Quando outras pessoas que também ajudavam desistiam e achavam que ele não tinha volta, eu como mãe fiquei sempre ao lado dele. E tua vida hoje? Olha, minha vida hoje é maravilhosa, sabe? Hoje eu faço muito esse trabalho de apoio às famílias, né? De apoio aos jovens que se drogam. Eu sei, a situação da família é terrível. Mais de 35 mil pais e adolescentes já ouviram o protagonista e o contador dessa história. Em vários estados, ele alertou sobre os perigos de uma simples bebidinha para quem não sabe ou não pode beber. Desde que conseguiu se livrar do álcool e das drogas, Cal tem cumprido um acordo que ele fez com ele mesmo. Não deixar que os adolescentes desconheçam os caminhos que levam à dependência. E ainda falta muita informação. Na pesquisa do Ministério da Saúde, 41% dos adolescentes nunca conversaram com os pais sobre drogas. Por isso, a Escola Visconde de Porto Seguro, em São Paulo, incluiu no currículo mais uma matéria, a prevenção às drogas. Até os pequenos da primeira série já aprendem sobre esses perigos. A meninada do 2º grau criou revistas em quadrinhos. Nos diálogos, frases que sempre rolam num papo com adolescentes. A pessoa que bebe fala assim, meu, como você é babaca, você não bebe, vamos beber junto, então. É, seu trouxa, né? Vem beber com a gente. Ai, como é careta, coisa mais ridícula. Filhinho de papai. Você é babaca, o álcool não faz nada, é legal. Legal mesmo é o recado dessa garotada para que acabem as histórias com esse final. Estou cheio de problema lá em casa. Vamos refrescar a cabeça bebendo uma, Arthur? Mesmo sendo menor, a gente consegue comprar bebida? Numa boa. Beto, vamos já pra casa. Você está completamente bêbado. Por que você não escuta seu pai? Eu sei o que eu faço. A curiosidade pode ser um dos primeiros motivos a levar os jovens a consumir drogas, mas certamente não é o único. Num mundo que primeiro deslumbra, os jovens podem seguir por caminhos de dor e sofrimento e terminar com uma doença chamada dependência de drogas. Eu conversei esta semana com Cal Lopes e a história que vocês vão ouvir agora é o relato dramático de quem passou por tudo isto e transformou o próprio sofrimento em livro. O título, Ala Fechada. Cal Lopes é casado, pai de 2 filhas e não nega que perdeu muito em função das drogas. Segundo as próprias palavras, ele se tornou um prisioneiro num submundo de dor e fragilidades. Ele mesmo é quem nos conta como tudo começou há 18 anos atrás. O Cal fumou maconha pela primeira vez aos 12 anos de idade. O que te levou às drogas? Eu comecei nas drogas por um problema que os adolescentes todos hoje enfrentam, né? A gente, essa identificação, a falta de identificação da gente, né? Esse mundo conturbado que a gente, o adolescente, ainda não conhece direito. E é toda essa competitividade que o mundo exige da gente. Aí, no meu colégio, um colega lá me convidou para fumar e eu fui. E o que tu sentiste por essa primeira vez? Eu senti o que eu acho que toda pessoa que tem um problema de dependência química passa por essa experiência, que foi aquele diferencial dos outros. Eu me senti diferente dos outros. Já naquele momento? Já naquele momento. Senti que, fazendo aquilo, eu estava sendo diferente, estava tendo algo mais que os outros não tinham. Mas aí as coisas começaram a se acelerar gradativamente, à medida que a idade vinha avançando, né? Que eu ia ficando um pouco mais velho. Comecei a utilizar cada vez com mais frequência. E também a facilidade, né? Porque aí eu comecei a ter dinheiro, né? De mesadas, isso e aquilo, para sair, para festinhas e tal, tudo. E aí começou a ficar mais fácil, né? E com que idade tu consideras, assim, que tu realmente te tornaste dependente da droga? Eu acho que foi aos 16 anos, Renata, porque os 16 anos foi uma coisa muito
diferente aconteceu comigo com relação às drogas. Eu larguei a maconha, né, porque como eu sempre digo, a maconha é a porta de entrada apenas, muitas vezes até o álcool. Eu larguei a maconha, comecei a consumir álcool em excesso, sabe? E aí comecei a ir para drogas mais fortes, né? Que drogas foram essas? Bom, eu comecei primeiro, eu utilizei ácido, né, LSD. E aí utilizei, tive algumas viagens assim, até que um dia eu tive uma viagem ruim, que chamam de bad trip, né? E aí foi terrível, foram alucinações horríveis que eu tive. E aí resolvi não utilizar mais aquilo e durante mais algum tempo fiquei fumando baseado. Mas aí logo eu passei para cocaína, que era uma coisa que estava começando na época, né? E se a gente encontrar aqui no Rio Grande do Sul. E aí daí foi, a cocaína começou a se tornar... Cal, me diz uma coisa, todo adolescente acha que é suficientemente controlado para largar a droga. Contigo foi também assim? Eu acho que com todos os dependentes químicos é assim, né? Pelo menos assim é o que eu, nas conversas com dependentes químicos em recuperação e até dependentes químicos que estão na ativa hoje, todos demonstram isso. Porque a gente acha, né, que a gente sempre pode controlar. Ah, eu bebo quando eu quero, paro quando eu quero, eu fumo quando eu quero, paro quando eu quero, e cheiro quando quero e também paro quando quero. Isso é uma verdade? Não, isso é uma mentira. Isso é uma mentira que nós fazemos para nós mesmos, né? Para nos enganar, para não admitir a dependência. Bom, foi ser pai aos 19 anos, ser pai na adolescência não é uma coisa tão fácil assim, e também já está com essa questão da dependência química... Já instalada. Isso. Eu te digo o seguinte, Renata, foi muito importante para mim ser pai aos 19, porque eu acho que foi aos 19 que eu comecei a tomar consciência dos meus problemas, tá? Quando a minha filha nasceu, eu me lembro direito que eu estava na maternidade e olhei para aquele pedacinho de gente tão frágil, né? Pensei, pô, eu tenho que melhorar a minha vida, a minha qualidade de vida para dar uma coisa melhor, um futuro melhor para essa criança que está nascendo agora. E a partir dali, por exemplo, eu dei uma parada nas drogas pesadas. Mas, em compensação, o álcool começou a ser cada vez mais, vamos dizer assim, um esteio do nosso problema. Né? Na tua vida de casal, isso não prejudicava? É impossível que alguém volte para casa no final de semana bem, depois de ter bebido, né? Claro, não prejudicou muito, né? As brigas foram frequentes, a gente se separou muitas vezes por causa disso. Né? Nós temos uma história de amor que é muito bonita, até porque nós já estivemos nesses 12 anos que a gente já está juntos, né? A gente esteve 10 vezes separado. Recasamento, 10 vezes de recasamento. 10 vezes de recasamento, né? Nos separávamos, que bom que a história é bonita. É uma história muito bonita. Ela é uma pessoa maravilhosa. A dependência química, que reações ela causou a ti, a nível profissional e a nível pessoal? Como é que tu pode nos resumir isso? Chega um ponto da vida da gente que tu não consegue mais trabalhar direito, né? Começa a se faltar nas segundas-feiras, começa a sair mais cedo, começa a chegar mais tarde, né? Há todo um processo que cada vez vai se avolumando, cada vez mais, e que vai, assim, retardando o teu crescimento profissional. Eu diria até que fazendo tu recrudescer no processo. Me diz uma coisa, tu te sentias menos do que os outros? Quando usava droga, não. Quando usava droga, pelo contrário. Mas quando estava de cara, como dizem. Aí sim, uma depressão terrível, né? Por quê? Aliás, por que não? O que é que tu sentias de fato? Eu sentia que alguma coisa estava me faltando. Eu sentia que alguma coisa estava extremamente errada, mas ao mesmo tempo não conseguia encarar aquilo. Tu achavas que tu não eras capaz de levar uma vida normal sem a droga? É exatamente isso que ocorre. Eu pensava que se eu não tivesse, vamos dizer assim, a droga como minha companheira, eu não conseguiria ser aquela pessoa que eu era, que eu me achava tão brilhante, me achava tão boa nas coisas que eu fazia. Assim. Isso é um erro, é um equívoco tremendo. O Cal, aos 28 anos, teve que enfrentar 2 prisões. Primeiro, a da droga. Segundo, a de uma clínica onde ele se internou para se tratar, mas onde as condições eram desumanas. Cal, como é que foi superar essas 2 barras pesadíssimas que tu contas aqui no teu livro, Ala Fechada? Olha, Renata, foi uma tarefa difícil, sabe? Porque quando eu comecei
essa caminhada na luta pela minha recuperação, para abandonar o mundo das drogas, de repente eu me vi trancado numa clínica de segurança máxima. Então, além dessa luta pela minha liberdade da droga, para me libertar das drogas, eu ainda tive que ter uma segunda luta, que foi lutar pela minha liberdade como ser humano. E isso foi muito difícil, foi dolorido, foi uma coisa que até hoje eu ainda tenho que fazer um esforço muito grande para assimilar essas coisas. Dentro dessa clínica existia o que eles chamavam de ala fechada, por isso o nome do livro. A partir do momento que tu entra ali para dentro, tu perde completamente o contato com o mundo exterior, né? Tu não telefona mais, não fala pelo telefone nem com familiares, nem com ninguém. Tu não tem visitas de familiares ou de qualquer outro tipo de pessoa. Tu convive num espaço de aproximadamente 80 metros quadrados durante 2 anos, que é o período de internação ali dentro dessa ala fechada, em média, né? E tu fica só convivendo com os pacientes que estão lá, que é no máximo 10, né? Com os seguranças, que é o pessoal que fica cuidando, um segurança para cada 2 pacientes, e eventualmente, muito raramente, com os psiquiatras, entre aspas, né? A família fica muito fragilizada, né? E as pessoas inescrupulosas que existem nesse meio tiram partido dessa fragilidade da família e acabam, né, internando os pacientes. Como último recurso, acabam internando lá. Porque, pensa bem, a família está fragilizada por ter recém-descoberto, porque a família normalmente acha que isso não acontece, né, consigo. Não, aqui meus filhos eu conheço, né, isso acontece com vizinhos. O raio nunca vai cair aqui, Nunca vai cair aqui, né? Então, de repente, é um choque muito grande, é um baque muito grande para a família absorver, né, de imediato, o fato de estar usando droga e o fato de precisar de tratamento. Claro. Carla, que tipo de tratamento vocês eram submetidos nesta clínica? Bom, tratamento mesmo não existia, tá? Nós sofríamos torturas lá dentro. Tá? De que tipo? Nós éramos torturados de diversas maneiras. Psicologicamente, éramos extremamente torturados. Nós éramos amarrados, tá? As mãos eram amarradas na cintura, né? Com faixas de tergal, inclusive impedindo a circulação do sangue, e um pé amarrado no outro, dificultando o caminhar. Quanto tempo vocês ficavam amarrados? Até 15 dias. Todo o tempo? Todo o tempo, inclusive à noite. Durante a noite nós éramos amarrados na cama, né? Os braços estendidos, as mãos também. Vocês recebiam algum tipo de medicamento durante o tratamento? Ou não? Tratamento entre aspas, Entre né? aspas, Como tu né? disseste. Quando nós éramos castigados, recebíamos 300 miligramas de Neosine por dia, né? Neosine é um remédio que é terrível, os efeitos dele. O que ele faz? A língua fica extremamente grande, não cabe dentro da boca, né? Incha. Incha. A respiração, não consegue respirar, e tu tem que fazer aquele esforço para respirar pela boca, e aí mais o problema da língua, que está muito maior do que normalmente. E não se consegue articular nem as palavras direito. Bom, vocês corriam risco de vida dentro da própria clínica, então? Claro, né? Por overdose de medicamentos. Porque os medicamentos eram, na verdade, os medicamentos eram ministrados pelos seguranças. Ah, não pelos médicos? Não pelos médicos, né? O segurança achava que nós estávamos muito agitados, ou que tínhamos respondido mal a um deles. Pois é, tu falaste em castigo. Castigo por que razão? Por qualquer motivo. Se eu discordasse da posição de um dos médicos ou da posição da própria clínica, né, eu era castigado. Se, por exemplo, a cama não estivesse bem arrumada, se era castigado. Se vários motivos, se eu emprestasse, por exemplo, um chocolate para um outro paciente, nós tínhamos direito a um chocolate por dia, né, éramos castigados. Carla, aqui no teu livro, de uma certa forma, tu fazes uma denúncia contra o tipo de tratamento que vocês receberam, fala da fuga, da clínica, enfim, como foi. E este caminho pelo qual tu agora estás caminhando, o caminho da abstinência, é um caminho longo. O que tu pretende, como é que tu pensas em levar a tua vida daqui para frente? Olha, Renata, eu te digo que as coisas têm sido extremamente prazerosas, sabe? Não tem sido um caminho muito fácil, mas eu descobri que não é impossível, sabe? Que, como todas as conquistas que a gente tem, ela é lutada com muita garra, sabe? Mas tem sido extremamente gratificante, tem sido uma coisa muito gostosa. Claro que
eu acredito que a pessoa, a partir do momento que ela se torna um dependente químico, né, que ela adquire a dependência química, ela vai persistir com isso até o final de seus dias. Então eu não posso, assim, me descuidar de alguns fatores, como por exemplo, eu acho que evitar o consumo de álcool é uma coisa que eu faço, tá? Evitar aqueles ambientes que eu frequentei quando eu usava droga, né? As companhias que eu tinha quando eu usava droga, que usavam droga junto comigo, uma série de coisinhas, mas de resto é uma vida extremamente normal, sabe? Saudável e gratificante. Gratificante porque hoje eu tenho a companhia dos meus familiares, eu tenho o amor, tenho o carinho deles, e isso para mim é o fundamental. Como é que tu acha que os pais devem falar sobre drogas com seus filhos? Eu acho que... Bom, o que eu faço, Renata, eu procuro ser extremamente franco com as minhas filhas. As minhas filhas sabem de tudo que aconteceu comigo, tá? Nós conversamos sobre o problema das drogas atualmente e sobre tudo que eu vivi. Eu acho que essa franqueza é o fundamental. Não só da parte dos familiares para os adolescentes, mas também do adolescente para os seus familiares. Tá? Eu acho que tem que haver essa troca de franqueza. Porque se a gente começar a esconder as coisas, a mentir, a viver uma hipocrisia, tá? Os caminhos são bem diversos daqueles que a gente espera. Mas eu tenho certeza, eu tenho uma tranquilidade muito grande, sabe, com relação a essa nossa juventude de hoje. Muitas vezes as pessoas dizem que eu sou uma pessoa corajosa por estar dizendo essas coisas, tudo que eu passei. E eu te diria, Renata, que os grandes corajosos realmente são aqueles que hoje dizem não para as drogas. Esses são os corajosos. Primeiro, o brilho da curiosidade. Depois, a escuridão do vício. A dependência do álcool e da cocaína começa assim para a maioria. Começou assim para o homem que você vai conhecer agora, Cal Lopes. Durante 20 anos, ele foi dominado pelas drogas, mas decidiu que ia se curar. E conseguiu. A primeira droga que eu usei foi a maconha. Isso eu passei usando maconha até os 15 anos de idade. E aos 15 eu conheci drogas bem mais pesadas, né? Conheci cocaína, conheci LSD. Aos 22 anos eu bebi 1 litro de whisky por dia. Eu não dormia em cama, eu dormia no chão. O empresário Cal Lopes era analista de sistemas. Fazia programas de computador para a França, até que a dependência de álcool e da cocaína destruiu a carreira dele. Ninguém queria trabalhar com uma pessoa que, se não estava bêbada, estava de ressaca. A droga também afastou Cal Lopes da mulher e das 2 filhas. Me separei da minha esposa 10 vezes. A única coisa que eu vivia era para pensar como que eu ia conseguir a próxima dose. Quando a gente chega nesse ponto, nada te impede. Nada te impede. O que tu precisar fazer para comprar droga, para conseguir droga, tu vai fazer. Se tiver que roubar alguém, tu vai roubar. Se tiver que matar alguém, tu mata. A recuperação só começou depois de 2 overdoses e da morte de 34 dos 38 amigos da turma que partilhava com ele o submundo das drogas. Eu cansei de ser um perdedor. E eu resolvi que eu ia, talvez não ser um vencedor, mas pelo menos ser uma pessoa, me transformar numa pessoa. Hoje, Cal dirige com o irmão uma empresa que assessora advogados. Escreveu 2 livros sobre a experiência dele e voltou a viver com a família. Agora eu me sinto mais livre, né? Ele sai, eu não me preocupo mais. A recuperação do Cal é maior que tudo na vida. Hoje, Cal comanda em Porto Alegre o projeto Cara Limpa. Vai às escolas, dá palestras, ajuda a prevenir o vício e também a se livrar dele. Cal acredita que conversar, falar sobre as drogas é a maneira mais eficaz de se manter longe delas. Nós convidamos jovens de todas as classes sociais de Porto Alegre para fazer perguntas a Cal, tirar dúvidas, aprender a dizer não às drogas. Que leva os jovens cada vez mais a procurar usar desse tipo das drogas, né? Primeiro, com certeza, é a falta de informação, né? A curiosidade é uma decorrente dessa falta de informação. Em segundo lugar, eu acho que, como eu já disse, na adolescência a gente é um turbilhão
de coisas que acontecem na vida da gente de uma hora para outra e a gente fica sem saber direito como administrar tudo isso. Às vezes a gente entra nessa porque não sabe dizer não. Até que ponto a família atrapalha quando recrimina alguém que usa drogas? Trata como um problema, o filho problema? É preciso as famílias terem em mente isso. É preciso dar amor, é preciso mostrar que os melhores amigos estão dentro de casa numa hora dessa, né? Principalmente, é preciso enfrentar a situação. Observar se ela está acontecendo. Tá? Mas também não pode perder de vista que, às vezes, amor também é um puxão de orelha. Que sugestão tu dá aos jovens para evitar o primeiro contato com a droga? Tem inúmeras maneiras de se dizer não. Embarcar nessa, como eu já disse, para não ser chamado de trouxa, de otário, de bunda mole, é tu entregar o teu destino na mão de outra pessoa. Né? É tu, ao invés de fazer o que tu quer fazer da tua vida, tu fazer o que os outros esperam que tu faça. Que tipo de sequela ficou das drogas depois que tu parou? Fora a falta de cabelo, né? E a barriga grande. Eu tive um problema de memória muito sério logo depois disso. Se eu te enxergar daqui a 2 dias, eu não vou saber quem tu é. Qual o tratamento adequado para jovens drogados? Cada tipo de dependente, cada tipo de droga e a maneira como ela evoluiu, tudo isso vai influir na escolha do melhor tratamento. Por isso que é importante sempre se procurar uma orientação técnica, né? De um psicólogo, um psiquiatra, um médico. Eu gostaria de saber o que te levou a um dia procurar ajuda e parar com as drogas. Eu acho que foi a proximidade da morte, sabe? Quando eu tive 2 overdoses, eu tive a ponto de morrer várias vezes em acidente de carro, tudo, e os riscos que a gente corre, né? Tomei um tiro uma vez. E com a vergonha enorme que eu sentia por usar droga, eu acho que foi aí que eu resolvi que eu ia mudar minha vida. Como é que os pais podem prevenir os filhos em casa? Tem que se informar bastante. Tem que saber que tem que conversar em casa. Tá? Se ele não conversar, não levar informação dentro de casa, a criança, o jovem, o adolescente, ele vai buscar essa informação na rua. Isso não pode ser, em vez de uma informação para tirar a curiosidade das pessoas, uma maneira de, sei lá, ainda de alimentar mais essa curiosidade. Até agora, o que se fez? Não se falou sobre o assunto. Se botou o assunto para baixo da peixe, achando que não se falando, a situação não ia acontecer dentro de casa, né? Não ia... Os resultados disso tu vê no dia a dia na tua escola, entre teus amigos, né? Não conversar sobre o assunto não adiantou nada. Qual mensagem tu deixa para a pessoa que está tentando sair e não consegue? Em primeiro lugar, saber que sempre tem esperança. Qualquer um pode conseguir, com certeza. Ninguém que usa droga é livre. Ninguém. Falar um pouco sobre mim, meu nome é Carl Lopes e eu vim para falar sobre esse assunto, mas não como um médico, um psiquiatra ou alguém que estudou sobre o assunto. Não, infelizmente eu vivi esse problema das drogas durante muitos anos na minha vida e tive a felicidade de ter saído dessa vivo, ter saído dessa inteiro, quando muitos amigos meus, infelizmente, acabaram morrendo ou acabaram tendo perdas muito grandes, né, com essa questão das drogas. Desde que eu comecei a minha caminhada pela recuperação, há 4 anos atrás, eu desenvolvi o projeto Cara Limpa, que é uma campanha de prevenção ao uso de drogas, que busca falar do assunto sem falso moralismo, sem hipocrisia, de uma maneira franca, aberta, direta, usando a linguagem de vocês, com humor até. E o projeto tem tomado uma dimensão extraordinária, assim, nacional até e até internacional. No final do ano a gente está viajando para os Estados Unidos para ensinar para parceria por uma América livre das drogas, como nós estamos desenvolvendo o nosso trabalho aqui no Rio Grande do Sul, né? Esse trabalho hoje, ele é mais forte também a nível de Brasil, principalmente nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais,
E até quando nosso querido Silvio falou, né, onde a gente estará daqui a um mês, estaremos em Tocantins, fazendo esse trabalho do outro lado do país. Então eu espero que vocês aproveitem, que vocês gostem. E a gente vai procurar dividir, gente, em 3 etapas, tá? Essa questão das drogas é muito séria, e mais séria ainda porque a gente tem muito pouca informação, ou quase nenhuma informação, até eu diria, com relação a elas, né? Todos nós, vocês que são jovens, eu, né, as pessoas da minha idade, os pais, né, todos têm muito pouca informação sobre drogas. Por exemplo, quando eu era garoto, eu tinha a idade de vários de vocês aí, eu tinha uns 11 anos, a minha mãe dizia assim para mim, olha, filho, tu não aceita bala na escola que pode ter maconha dentro, né? Talvez alguns de vocês já tenham escutado isso. Outra coisa que a minha mãe dizia é o seguinte, filho, tu não toma refrigerante no copo dos outros, que pode ter boleta. Então, toda vez que um colega ia tomar um refrigerante, o cara botava o copo assim e eu dava uma olhada assim para ver se eu achava a tal da boleta, né? Não preciso dizer para vocês que eu nunca encontrei nada, né? Eu imaginava o traficante, um cara assim, ó, bem vestido, paletó, gravata, sapato, paradão assim no portão da minha escola, né? O cara encostado lá, a hora que eu saísse, ele fazia assim, ó, quer uma balinha aí, louco? Aí eu comia uma bala e saía chapadão para casa, né? Pegava, né? Não foi nada disso que aconteceu. Eu comecei a usar droga como todo mundo começa a usar. Era com um colega de escola, ou com um amigo, ou com um vizinho, mas sempre, gente, é com alguém que a gente conhece. E é por isso que a gente precisa estar esperto, precisa estar atento, precisa principalmente saber como dizer não e o porquê dizer não. A gente vai falar sobre isso depois. Essa questão das drogas, a gente sempre que fala em drogas, a gente sempre pensa em maconha, em cocaína, heroína, cola de sapateiro, cheirinho da loló, crack, coisas que são drogas, né? Mas não apenas isso são drogas, gente. Existem outras drogas que são sérias, são graves, são importantes e que a gente não considera como droga. Por exemplo, os calmantes, os remédios para emagrecer, né? Às vezes vocês escutam a mãe ou a tia de vocês dizer assim, a vizinha ali perdeu 3 quilos numa semana, né? E tomou um remédio tal, lá eu vou tomar o mesmo remédio. E começa a tomar sem a médico, sem a nada. Isso é grave, isso é perigoso. O cara pode ter uma dependência, pode ter até um derrame cerebral, com sequelas sérias, até ficar paralítico por causa disso. Uma outra droga que a gente não considera como droga, e que é uma droga séria, uma droga grave, é o cigarro. E sempre que eu falo de cigarro, eu faço uma meia-culpa, né? Que ainda é a única droga que eu uso, fazem 4 anos, é o cigarro, eu fumo ainda, infelizmente. Eu quero ver se eu paro esse ano. Mas, para vocês terem uma ideia de como eu me sinto com relação ao cigarro, eu sempre cito uma frase de um humorista brasileiro chamado Barão de Itararé, que viveu no início do século. Perguntaram um dia para ele, olha, Barão, define aí o que é o cigarro. E o cara disse o seguinte, cigarro é um tubo de papel com fumo dentro, uma brasa numa ponta e um idiota na outra. Eu sou um dos 35 milhões de imbecis desse país que ainda fumam, né? E por que é uma droga séria, gente? Porque é uma droga que ela não causa perturbação da conduta de quem usa, alteração do comportamento. Tá, mas que raio que é isso? Vocês devem estar se perguntando. Vocês nunca escutaram falar, por exemplo, o fulano entrou no boteco ali na frente de casa, né? Fumou 2 carteiras de Hollywood, chegou em casa tonto, deu uma porrada na mulher, bateu nos filhos, né? Se acidentou com um carro. Não acontece isso, né? Não muda o comportamento do cara quando ele usa essa droga, mas ao mesmo tempo uma droga que vai minando a saúde da gente, né? Pode o cara ter um câncer, um efizema pulmonar, problema cardíaco e acabar morrendo por causa disso. E finalmente uma droga que é grave, que é séria e que a gente não considera como droga, mas foi o que mais matou pessoas nesse século, segundo a Organização Mundial da Saúde. Não foi a AIDS, não foi o câncer, não foram os problemas cardíacos, foi essa droga que mais matou pessoas nesse século, que é o álcool. É claro que o objetivo não é assim, ó, os mais velhos principalmente, né? Nunca mais vou tomar uma cervejinha com os amigos, né? Não é esse o objetivo. Mas a gente tem que começar a se dar conta, galera, de quando a bebida alcoólica deixa de ser um prazer na vida da gente e começa a se tornar um problema. Vocês sabem por quê? Porque de cada 10 brasileiros, 1 tem problemas sérios com álcool. De cada 4 acidentes com morte nas ruas e nas estradas do nosso país, 3 tem um motorista alcoolizado envolvido. E isso é muito pior quando essas pessoas estão próximas da gente, que às vezes é um pai da gente.
às vezes é um irmão, às vezes é um tio, uma tia, a mãe. E a gente tem que mudar a nossa maneira de encarar isso. Às vezes, quando é um vizinho, por exemplo, a gente tem mania de dizer assim, o fulano bebe porque é um gambá sem vergonha, um pudim de cachaça, não presta, né? É um gigolô, vive nas costas da mulher. Não. O cara bebe por um motivo simples. Ele tem uma doença. O nome dessa doença é alcoolismo e é uma doença incurável, ou seja, não tem cura, mas ele pode ter uma vida normal, basta para que ele não beba. Assim como o diabético é uma pessoa que não pode comer açúcar, o alcoolista é uma pessoa que não pode beber. Se ele não beber, ele vai ter uma vida normal. E por isso que a gente tem que procurar ajudar essas pessoas, né? E eu sempre vou recomendar apenas um lugar que é legal, que tem sempre um próximo da gente, que é o Alcoólicos Anônimos. Mas também, vocês receberam no folheto aí, vocês podem ligar para o projeto que a gente orienta vocês se precisarem de ajuda com relação a isso para uma pessoa da família. Bom, gente, essas drogas, principalmente essas últimas duas que eu falei, o cigarro e o álcool, elas criam na gente uma cultura muito grande, muito forte. Essa cultura é passada pela TV, pelos pais da gente e acaba atrapalhando a vida de cada um de nós, né? Vou dar um exemplo para vocês. Aquele pessoal que está lá no fundo tem uns 11 anos de idade, né? Na época, eu acho que eu tinha a idade de vocês, eu comecei a mudar de voz. Acho que isso já aconteceu com vários aqui, né? Então eu estava falando assim, de repente, né? Comecei a ter uma voz grossa. Pois é, professora, a senhora sabe que hoje eu fui lá na casa, sabe? Dar aquela caída assim, né? Horrível. Às vezes a professora pedia para ler um texto. Lê aí o texto, fulano. Mas, professora, hoje não dá, né? Tô cansado, sabe? Horrível, né? Então, às vezes, na hora do recreio, eu ia conversar com os amigos assim. E aí eu dizia pro cara, pois é, tu sabe que ontem eu fui lá, né? Aí os caras apontavam para mim e começavam, né? Ô, viado, viado. Eu disse, não, rapaz, eu não sou viado, rapaz, que é isso? Né? Não sabia o que eu ia fazer. Um dia eu achei a solução para os meus problemas. Como que eu ia mostrar que eu era homem? Assistindo televisão, eu vi uma propaganda que tinha um cara forte assim, porradão, né? Vestido de cowboy, tal. Aí ele subia num cavalo, né? Se ajeitava um chapéu assim na cabeça, que eu sempre quis ter um chapéu daqueles, porque quando chovia ficava ele e o cavalo seco ali embaixo, sabe? O tamanho era o chapéu, assim, um troço enorme, né? Aí o maluco saía galopando, assim, por uns campos bonitos, né? E aquela musiquinha começava a tocar, né? Tcharam, tcharam, né? E eu olhando aquele negócio, né? Babaca ali, né? Aí chegava quase no final da propaganda, o cara descia do cavalo, assim, acendia um cigarro e a voz do locutor dizia assim, os homens se encontram na terra de Marlboro. Eu disse, tá aí, rapaz, eu vou fumar um Marlboro, eu vou virar um homem, né? Que babaquice. Aí eu cheguei no boteco na frente de casa ali, preparei minha voz de homem, aquela minha voz forte, bati forte no balcão assim, né? Me dá um Marlboro aí, tia. Aí o cara trouxe o Marlboro, acendi o cigarro e a musiquinha começou a tocar, né? Tcharam, tcharam. Aí passou uma guria por mim, oi, tudo bem, gostosa, né? Isso aí é a cultura das drogas, gente. É cultura. É uma cultura passada pela mídia. Pior, essa cultura às vezes é passada pelo pai, pela mãe da gente. Vocês querem um exemplo disso? Quando vocês forem na praia, da próxima vez, façam o seguinte teste. Sentem na beira do mar e fiquem examinando os pais de família que chegam. De cada 10 pais de família, 3 é o protótipo do cidadão que chega na praia assim, ó. Ele leva uma cadeirinha aqui, nessa mão. Enfiado no sovaco, ele leva o guarda-sol. Tá? E na outra mão, ele carrega um isopor. Aí ele chega, arma o guarda-sol dele, abre a cadeira, abre o isopor e vodka, cachaça, cerveja, caipirinha, né? Diabo, uísque, tira tudo ali. Se chapa até as 2 horas da tarde, né? Quando vai para casa, vai com uma taturana bêbada na areia quente, costurando assim, né? Chega, desmaia. Tinha um amigo meu que trabalhava comigo, todo fim de semana, no verão, ele ia para a praia. Aí na segunda-feira eu perguntava para ele, e aí, velho, como é que foi? Olha, louco, eu não me lembro de nada, bebi todas, mas sei que estava legal pra caramba, sabe? Eu disse, pô, cultura, o cara acha que para se divertir ele tem que beber, sabe? Isso é uma coisa ridícula e que atrapalha demais a vida da gente. Nós tínhamos um grupo aqui que usava droga junto comigo, na região central de Porto Alegre, éramos 38 pessoas.
A gente usava droga ali pela Rua da Praia, João Manuel, Bento Martins. E a gente era tão imbecil, tão babaca, que a gente tinha mania de dizer assim um para o outro. Bah, louco, deve ser a maior concentração de drogado por metro quadrado de Porto Alegre, né? Dessa maior concentração de drogado por metro quadrado de Porto Alegre, desses 38, 34 morreram das maneiras mais estúpidas possíveis. Morreram de AIDS, de overdose, de acidente, morreram porque se suicidaram, morreram porque foram assassinados pela polícia, morreram de hepatite, que dá muito em quem usa cocaína. E nenhum deles jamais achou que isso fosse acontecer com ele. A gente sempre pensa que isso só vai acontecer com os outros. E se algum de vocês está pensando isso, precisa conhecer as 4 fases das drogas. A gente vai falar sobre elas aqui, tem nesse folheto, mas a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Primeira fase, gente, é quando o cara experimenta a droga pela primeira vez. Continuando o uso, ele passa para a segunda fase. Na segunda fase, a droga toma uma periodicidade na vida dele. O que é isso? Ele começa a usar droga de 2 em 2 meses, de mês em mês, de 15 em 15 dias, semana em semana, não interessa. Mas periodicamente ele usa a droga. Aí o cara passa para a terceira fase. O malandro não se deu conta, mas ele não manda mais na vida dele. Ele está sob a ditadura da droga. Quem escolhe os amigos dele é a droga. Eu vou sair com esses caras, que esses caras são loucos, são malucos que nem eu. Né? Esses aqui não vou sair, que são careta. Formam os famosos bolinhos, vocês conhecem, vocês já viram. Com certeza vocês já viram. Os lugares que ele vai, quem escolhe é a droga. Pá, vai ter uma festa na ginástica, né? Vamos pegar a ginástica de novo. Né? Mas não vou poder ir lá porque vai estar cheio de segurança. Eu vou na casa de um amigo meu, que os pais dele não vão estar aí e tal. Né? Nós vamos fazer uma festa lá, uma sauna. A grana que ele recebe, ele já mais ou menos conta o que ele vai poder comprar de droga e tal. Nessa fase ele começa a ter os primeiros problemas sérios com os amigos, com a família, na escola, no trabalho. E aqui, ó, tá todo mundo errado, todo mundo é trouxa, vocês são todos trouxas. Ele que tá certo, ele é o kid, ele é o cara. E aí ele entra na 4ª e na última fase. Nessa fase, se ele tiver que roubar de qualquer um de vocês para usar droga, ele rouba. Se ele tiver que matar alguém para usar droga, ele mata por um motivo simples. Ele vive para se drogar e se droga para viver. Nada mais interessa na vida dele, a não ser a droga. Tem algumas coisas que eu me envergonho, mas como eu disse para vocês, o objetivo do projeto é falar sobre drogas sem falso moralismo, sem hipocrisia, sem nada. Eu não me acho um canalha, não me acho nenhum cafajeste, mas quando eu estive nessa 4ª fase, eu roubei dinheiro da cadeira do meu pai, eu roubei talão de cheque da minha mãe, falsifiquei a assinatura, eu roubei um videocassete, eu não roubei uma TV, que a televisão era de 29 polegadas e pesava 40 quilos, eu estava pesando 38, não ia dar para carregar, porque senão eu tinha levado também. Eu tinha um amigo que ele dizia para mim assim, bah, louco, essas coisas que aconteceram contigo aí, comigo não vai acontecer, eu uso cocaína em doses homeopáticas, né? Eu disse, tu acha? Tudo bem. Passou alguns meses, ele perdeu o emprego e começou. Cheirou a poupança dele. Cheirar a poupança é o cara tirar o dinheiro da poupança e trocar tudo pro pó e cheirar o troço. Cheirou. Um dia ele estava assistindo televisão com a esposa dele, vendo, né, televisão, aí ele disse assim, ô Preta, nós nem temos tirado fita de vídeo, eu vou vender esse vídeo. Cheirou o vídeo. Cheirou o sofá, o fogão, o micro-ondas, a geladeira, a cama. Cheirou o armário. Cheirou as roupas de inverno da criança dele, e aí a mulher pegou o filho e se mandou com medo que ele trocasse o filho por pó. Porque tem gente que cheira o filho. Cheira. Essas crianças vão parar, sabe aonde? Mercado Internacional do Tráfico de Órgãos. Aí ela me pediu, Cal, vai lá, conversa com ele, quem sabe ele te escuta, tu já passou por tudo isso e tal. E ele morava na IAPI, eu moro na Zona Sul, fui indo na direção da casa dele, e pensando, né, bom, vou chegar lá, vou bater na porta, ele vai abrir, vou dizer, e aí, louco, né? Passei aqui para ver como é que tu estava, e aí eu rasgo, né, o maluco. Não deu certo porque quando eu fui bater na porta, não tinha mais porta, o Magrão tinha cheirado a porta de casa também. Aliás, ele não cheirou a casa, gente, porque a casa era alugada. E eu fui entrando, e vocês não imaginam assim, que tristeza, vocês entrarem num lugar e não ter nada, nada, não tinha nenhuma agulha, nada no chão. E eu escutei uns barulhos, né, lá dentro, e entrei para ver o que era o Magrão, com a única roupa que tinha sobrado para ele, que era uma camisa de física, um calçãozinho, uma chinela havaiana, arrancando os marcos da porta para cheirar. 2 meses depois ele morreu, problemas decorrentes, problemas no fígado, decorrente do uso da cocaína.
Essa é a realidade de quem usa droga. Usar droga, é uma roleta russa. É meter uma bala no tambor do revólver, girar e colocar na cabeça. Ninguém sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe se vai explodir a espoleta ou se vai pegar num buraco vazio. A maconha atua na produção de um hormônio masculino chamado testosterona, que é o hormônio responsável pela produção de espermatozoides. E o cara pode acabar ficando estéril. Não é histérico, né? Vai fazer uma prova e tem um chilique na frente da professora, começa a bater com os braços, com as pernas, se joga no chão. Não é isso. É estéril de não poder ter filhos. Tá? Isso, com o passar do tempo, depois que ele para de usar, isso mais ou menos volta ao normal, né? Mas é só depois de alguns anos que ele parar de usar a maconha. Uma outra coisa que acontece muito em quem usa maconha, né, em quem fuma, é que o cara começa a ter brancos de memória. Ele está falando com vocês, assim, de repente, diz, bah, louco, o que eu estava dizendo mesmo? Bah, deu um branco aqui, bah, né? Nós temos vários exemplos aí disso. Uma outra coisa que acontece muito com quem fuma maconha, o cara tem a chamada síndrome de amotivação. Mama, que raio é isso? O cara não tem vontade de trabalhar, de estudar, de namorar. É aquele cara que tem meia dúzia de palavras no vocabulário dele, sabe? Quando a gente vai conversar com ele, o papo é mais ou menos assim. Pô, e aí, tudo bem? Pá, pode crer. Tua mãe tá bem? Aham, pode crer, louco, né? Como é que tu foi na prova ontem? Bah, pode crer. Então tá, a gente se vê outro dia, tá bem? Aí, pode crer, né? Chato. É muito chato um papo com um cara desse, sabe? É muito chato. Agora, eu queria contar com as perguntas de vocês, críticas, comentários, sugestões. Quem quiser fazer por escrito, pode fazer da cadeira também. Tá, vamos lá, perguntem. Fiquem à vontade. Queria saber se tu teve ajuda da tua família para te curar. Tive muita ajuda. Claro que a primeira reação do meu pai e da minha mãe foi a reação normal, né? Desgraçado, eu criei um filho para isso, um maconheiro, sem vergonha, né? Mas depois eles me deram todo o amor, assim, e carinho necessário, né? Que foram tão importantes, assim, na minha recuperação e são pessoas, assim, são meus melhores amigos hoje em dia. Legal? Obrigado. Alguém tem outra pergunta para fazer? Ali, Bernardo. Aqui, peraí. Vamos lá, depois eu vou ler as perguntas aqui, gente, porque nós já estamos, infelizmente, já no horário já. Vai. Quanto tempo tu usou ácido? LSD? É. O LSD, o ácido lisérgico, eu usei menos de 6 meses, porque aí o cara que recebia isso dos Estados Unidos acabou morrendo.